Olá, meus amores, bom dia. Vamos dar início a mais um dia de aula, ou seja, mais uma semana de aula. Hoje, segunda-feira, dia 14 de dezembro de 2020, com aulas de artes, ética e história. Isso mesmo. Então, veja só. Vamos iniciar com a aula de artes, falando sobre o assunto usar o corpo e a voz. Como devemos utilizar o corpo e a voz? Isso aí a gente vê bastante na parte de artes cênicas, né? Onde é preciso utilizar bastante o corpo e a voz para representar o que se deseja. A representação de uma forma variada, né? Ou seja, de vários tipos, em uma narrativa, por exemplo, de um texto de comédia, né? E um drama, né? E uma farsa, na ópera também, entre outros. Para representar, os integrantes precisam utilizar corretamente a fala, o corpo e a marcação, ou seja, o que for falar, né, tem que fazer também os movimentos com o corpo e assim por diante. A fala corresponde ao tipo de voz que o intérprete, né, utilizará quando a palavra sair da sua boca. O corpo corresponde ao movimento e à postura que o intérprete adotará quando realiza a sua interpretação. A marcação corresponde aos pontos e aos locais nos quais o artista deverá posicionar-se enquanto interpreta a narrativa. É importante compreender que esses aspectos também são válidos para bonecos ou objetos, quando esses são intérpretes nas narrativas. Tia Valéria vai passar um videozinho para vocês falando sobre artes cênicas, né? E em seguida vocês resolvam o exercício nas páginas 110 a 112, tá certo? Na página 113 e 114, nas páginas, na verdade, não iremos realizar, porque seria em sala de aula, tá certo? Então, vocês irão resolver apenas as páginas 110 a 112, ok? Agora, vamos para história, falando sobre o Brasil no período, né, que foi proclamada a República, ou seja, período republicano. Então, como as condições dos fazendeiros, ou seja, dos moradores da época aqui no Brasil, estavam bem favoráveis, né, devido ao plantio de café, então eles começaram, né, a tentar melhorar de vida e também a tentar buscar uma nova forma de governo. Porque nesta época quem governava era o quê? Os príncipes ou reis, né? Isso chamado de monarquia. Então eles queriam que isso mudasse, passando a ser uma república. Então, como o período do café estava ótimo, né, para a questão de exportação, de produção, estava todo mundo evoluindo muito bem, não só os produtores de café, mas também a parte do comércio, né, em si, e também algumas pessoas da época, grupos importantes, como por exemplo, jornalistas, advogados, médicos, professores e comerciantes já estavam tentando reivindicar essa nova forma de governo. Então, o período republicano teve início em 1889, né, quando as Forças Armadas, comandadas por Marechal Deodoro da Fonseca, derrubaram a monarquia, que quem governava na época, Dom Pedro I ou segundo? Segundo, né? Isso. O imperador do Brasil era Dom Pedro II. Então, a família real foi obrigada a deixar o Brasil. Então, o Brasil República durou... como é que eu posso dizer para vocês? Começou, né, em 1889 até os dias atuais. Já o período da monarquia durou 67 anos, né? Isso. Onde o trono passava de pai para filho, né? Isso. Então, quando eles proclamaram a República no dia 15 de novembro de 1889, o Brasil deixou de ser monarquia e passou a ser república, né? Isso tendo o quê? Um presidente. Porém, quem governou o país nessa época não foi governante através de votos, né? Não foi eleito através de votos, e sim porque conseguiram derrubar a monarquia. Então, quem foi? O Marechal Deodoro da Fonseca, né? E o seu vice era Floriano Peixoto, também um marechal.
O período de Brasil República foi dividido, né, em República Velha, onde durou de 1889 até 1891, né? Depois, também em 1891 até 1930, com a República do Café com Leite, e a República Nova, né? Que foi o período do presidente Vargas, a República Populista e a ditadura militar. Já a Nova República foi de 1985 até os dias atuais, né? Ou seja, há 35 anos atrás, não teve mais modificação. Lembrando que também o Brasil, né, passou um período que foi governado pela ditadura. Então, nesse período, o pessoal, né, os moradores daqui, não poderiam se expressar de tal maneira, né, porque é tudo muito restrito. Quando um país, não só o Brasil, como também pode acontecer em outro, é governado pela ditadura, né, então fica tudo bem restrito. Então, vocês, após a aula, irão resolver o exercício nas páginas 190 a 192, finalizando assim o nosso livro de História. Agora vamos para a ética, falar sobre a Cruz Vermelha. Como assim a Cruz Vermelha? Então, a Cruz Vermelha, né, é uma organização onde ajuda as pessoas, né, quando estão com alguns problemas, quando passam por algumas catástrofes, né? Mas antigamente ela ajudava, né, as pessoas que participavam de guerras, né, isso. Mas depois foi se modificando. A Cruz Vermelha aqui no Brasil, por exemplo, foi criada no dia 5 de novembro de 1908, né, na cidade do Rio de Janeiro. O seu objetivo era auxiliar, né, de forma voluntária os necessitados de amparo em qualquer pretensão financeira. Então, vocês vão fazer a leitura das páginas 122 e 123 e resolver o exercício nas páginas 124 até a 127, ok? Ô tia, tem muita atividade? Tem. Porém, vocês vão fazendo aos poucos, tá certo? Se não der tempo, terminar durante a tarde, pode me enviar à noite, não tem problema, tá certo? Beijo, boa aula e aguardo vocês na videochamada.